Bom dia, queridos. Então vamos fazer a introdução ao nosso conteúdo. Se tiver um pouco de barulho, é a chuva que, abençoada por Deus, veio, mas eu acredito que não vai atrapalhar não, tá bom? Então, introdução ao conteúdo. Quais são as funções orgânicas que vocês vão estudar agora? As funções oxigenadas, tá? Para não acabar acumulando, a professora vai tentar enviar as funções separadas, em dias separados. Se estiver acumulando muito, a professora começa a colocar mais de uma função. Para hoje, eu vou colocar uma única função orgânica, tá bom? Então, vocês já estudaram duas funções. Os hidrocarbonetos, que são as cadeias carbônicas, onde só tem carbono e hidrogênio. E os aletos, que são as cadeias carbônicas, que além do carbono e do hidrogênio, também tem um elemento químico ou mais do grupo dos halogênios. Quem são os halogênios? Flúor, cloro, bromo e iodo, tá? Os principais que aparecem ali nos aletos. Olha essa primeira imagem que tem aí no livro de vocês. Ele mostra, né, uma usina, um local de coleta de cana de açúcar. Então ele traz para vocês, na primeira função oxigenada, o uso do etanol, um biocombustível. Qual que é a importância desse biocombustível? Lá no segundo ano, vocês fizeram o cálculo que o biocombustível ele libera na atmosfera uma quantidade muito inferior de CO2 do que os combustíveis comuns, ok? Vamos responder as questões? Considerando os componentes básicos de nomenclatura para um composto orgânico, que é prefixo mais intermediário mais sufixo, represente a estrutura para etanol e classifique a sua cadeia. Então, o prefixo indica a quantidade de carbonos. O intermediário indica o tipo de ligação. E o sufixo indica a função orgânica. Então, prefixo, et, 2 carbonos. Vocês vão desenhar aí, 2 carbonos. Intermediário, ligação simples. Então, 2 carbonos ligados por uma ligação simples. E o sufixo, neste caso, é ol. Ol significa álcool. Significa que essa cadeia tem uma hidroxila ligada a ela. Vou colocar aqui a estrutura para vocês, ó. Esse é o etanol. Et, de 2 carbonos. Ligação simples. Ol, tem uma hidroxila ligada no carbono. Completo com os hidrogênios. Professora, vamos classificar essa cadeia? Sim. Aberta. Vamos colocando aí. Normal. Saturada e homogênea, ok? Essa é a classificação para a cadeia do etanol. Número 2. Qual a vantagem para o ambiente do uso de biocombustível como o etanol, quando comparado aos combustíveis fósseis como a gasolina? Então, a professora já citou, né? Então, o etanol ele vai liberar uma quantidade de CO2 muito menor do que os combustíveis fósseis à base de petróleo, tá bom? Lá na próxima página, vocês têm aí uma estruturação de todas as funções químicas oxigenadas que vocês vão estudar. Eu não vou levar muito a fundo, porque senão vai confundir um pouco a cabeça. É importante vocês manterem essa tabela aí e que saibam que vocês podem voltar para consultar ela todas as vezes que vocês necessitarem, tá bom? Conexões. Uau! A prof sabe que vocês não gostam de ler os textos, mas eu vou fazer a leitura do texto, porque é de suma importância esses conhecimentos para o vestibular, tá bom? Então, acompanhem aí com a professora. O excesso de consumo de bebidas alcoólicas é um dos principais responsáveis pela maior parte dos acidentes de trânsito. O princípio constitucional de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo é bastante polêmico, mas com a nova legislação nacional, mesmo que o motorista se recuse a fazer o teste do bafômetro, fotos, testemunhas e filmagens poderão ser utilizados para provar a sua embriaguez.
A discussão acerca desse tema coloca em questão os princípios constitucionais de vida e da integridade física versus a liberdade individual, também garantida pelo direito constitucional. Aí tem uma charge ali para vocês, ó. Motorista poderá recusar bafômetro. Olha o aviãozinho, o guarda falando para ele, né? Esse texto seria um texto para discussão em sala. Como nós não estamos na sala, fica aí para vocês o próprio questionamento, né? O que vocês acham desse texto? O que vocês acham do bafômetro? Deveria ser ou não, né, obrigatório? Essa seria a primeira pergunta aí do Conexões para você. Na sua opinião, o teste do bafômetro, ele deveria ou não ser obrigatório? E aí vocês vão justificar também por quê. Eu, professora Lilian, eu acredito que deveria ser obrigatório sim. Por quê? Porque muitas vezes acontece um acidente, a pessoa se recusa a fazer, ela não está totalmente embriagada, mas está com os sinais vitais já assim bem alterados. Então eu acho de suma importância que faça assim a obrigatoriedade desse teste para tentar, né, fazer ter esse argumento, né, contra a pessoa que causou esse acidente. Na número 2, como fazer o cidadão reconhecer o álcool como uma droga que pode levar à morte? Então essa é pessoal, tá? Eu acho que é bem difícil você fazer essa conscientização, porque nós temos placas, nós temos outdoor, nós temos nos jornais, né, na televisão, e as pessoas realmente não têm essa conscientização. Então, eu acho que cada um pode citar aí, colocar nas suas atividades, como que vocês acham que poderia ser feito para que o cidadão reconhecesse que o álcool é uma droga e que ela pode sim levar à morte, ok?